Bom dia, criançada. Hoje é dia 29 de junho. Hoje é segunda-feira. Ó, agora a gente tá praticamente em julho, tá? A gente já tá com um pé, o outro pé tá só a pontinha do pé fora aqui em junho ainda. Estamos quase mesmo no mês de julho. E hoje é segunda-feira. E o que nós estudamos toda segunda? Nós estudamos língua portuguesa. Bom, criançada, na nossa última aula nós encerramos a unidade que falava sobre os contos africanos. A gente aprendeu um tanto de conto africano. Alguns alunos fizeram a leitura na aula online dos contos. Se alguma criança ainda quiser fazer a leitura do conto, é só me pedir que eu libero. E aí, pessoal, agora a gente vai começar uma unidade nova. A gente vai começar já a nossa unidade 5. Olha o tanto de coisa que nós já estudamos esse ano. Então, nós vamos começar a unidade 5. E a unidade 5, ela vai falar principalmente sobre dois temas. Ela vai falar com vocês sobre jogos e ela vai falar com vocês sobre e-mail. Então, o que ela vai falar sobre jogos? Toda vez que a gente vai jogar um jogo, é necessário que nós conheçamos as regras do jogo. A gente não joga sem conhecer a regra, senão não teria sentido. Então, as regras do jogo são as instruções do jogo. Então, o que nós vamos estudar sobre os jogos? Os textos instrucionais, que são as regras, os combinados quando a gente joga algum jogo. E a gente também vai estudar a carta moderna, né? Que são os e-mails. Ainda existem as cartas de modo tradicional que a gente coloca no correio. Contudo, né, pessoal, a gente sabe que aquelas cartas, elas demoram para chegar, elas não são tão práticas quanto o e-mail. O e-mail, ele tem a rapidez e a praticidade, certo? Então, basicamente, a gente vai estudar essas duas coisas nessa unidade 5, tá? E qual que é o título que a apostila colocou para essa unidade 5? Peguem sua apostila, coloquem lá na página 28 para a gente poder ler o título, tá bom? Então, aqui, ó, tem felino no jogo. Por que o título é esse? Porque a apostila escolheu para que nós possamos trabalhar um jogo, pessoal, muito legal. Eu não sei se vocês conhecem, ele chama Jogo da Onça. Ele é um jogo que foi criado pelos indígenas brasileiros, é um jogo brasileiro, tá? E aí, o que os indígenas faziam? O tabuleiro, que a gente compra um jogo, vem um tabuleiro, eles montavam na areia, eles desenhavam na areia e eles usavam grãos de milho como peças. Então, como que são as peças? É um grão de milho mais escuro para representar a onça e 14 grãos de milhos mais claros para representar os cachorros. Tem esse jogo na apostila, a gente vai fazê-lo mais pra frente, não hoje, tá? Mas nós vamos fazê-lo sim. Então, pessoal, a gente começa aí falando sobre isso, tá? Tem felino no jogo. Felino, no caso, ele tá falando da onça. Olha o desenho aí na apostila, pessoal. Esse é o tabuleiro do jogo da onça, tá? Então, aí a gente vê 3 crianças conversando. Provavelmente uma criança tá explicando para as demais como se joga o jogo da onça, tá? Tem as instruções, mas não é hoje que nós vamos jogar. Combinado? Então, eu vou fazer a leitura aqui para vocês. Está escrito o quê? Você gosta de jogo de tabuleiro? Jogo de tabuleiro, pessoal. Banco imobiliário, perfil, detetive. Ai, gente, tem muito jogo de tabuleiro. Dama, xadrez, tudo isso é jogo de tabuleiro, tá? Que tem um tabuleiro. Neste capítulo, vamos conhecer um jogo que foi inventado por um povo nativo do Brasil. Já ouviu falar do jogo da onça? Então, cuidado que ela pode pegar você, ok? Então, vamos lá para a página 29. Tem uma ilustração na página 29, olha.
Quero que vocês agora observem aí na apostila de vocês essa ilustração. Então, tá escrito no alto, diga aí. Vamos observar. Olha que ilustração legal. Primeira pergunta. Que lugar é esse que aparece na imagem? Que lugar é esse, pessoal? Esse lugar é uma aldeia o quê? É uma aldeia indígena. Número 2. Você reconhece os elementos que estão presentes nessa imagem? Quais? Não vou responder para vocês, não. Vocês que vão pensar aí. O que vocês reconhecem nessa imagem? Que elementos que vocês reconhecem? Então, tirando os indígenas, que são pessoas, o que vocês reconhecem que está na mão deles, que está ao redor deles? Tá bom? E número 3, do que as crianças, do que brincam as crianças que aparecem na imagem. Então, olha aqui. Repara, observa todas as crianças. Aí a gente vê que tem pelo menos 3 brincadeiras, tá? Tem uma que nem é brincadeira, que é uma atividade que os adultos fazem, mas como é uma criança que tá fazendo, a gente pode falar que ela tá fazendo de forma que seja uma diversão, uma brincadeira, tá? É uma arte dos indígenas, mas eu vou considerá-la como uma brincadeira, tá bom? Então pensem aí. Responda essas 3 perguntas no caderno, igual todas as atividades desse tipo que a gente está combinando fazer. É o que eu falei, se nós estivéssemos lá na escola, vocês fariam oral, mas como nós não estamos, vocês farão escrito, até mesmo para vocês treinarem a letra, ortografia, resposta completa, interpretação, tá bom? Não se esqueçam de todas as atividades que vocês fizerem, de vocês colocarem a apostila e a página. Por exemplo, é uma atividade de língua portuguesa, então escrevam atividade de língua portuguesa, página, no caso aqui, 29. Combinado? Então, vamos lá para a página 30. Então, clique no texto. E-mail. Vamos falar um pouquinho sobre o e-mail, pessoal? Então, o que é o e-mail? O e-mail é uma forma de comunicação. Então, vocês já devem ter ouvido uma pessoa falar, eu preciso escrever um e-mail, eu preciso mandar um e-mail. Uma das coisas que eu mais faço é escrever e mandar e-mail. Eu mando e-mail com prova, eu mando e-mail com atividade, eu mando e-mail com documento, eu recebo e-mail, por exemplo, de conta que eu tenho que pagar. Então, o e-mail é uma ferramenta muito importante na minha vida. Todo santo dia eu abro meu e-mail pelo menos 4 vezes. Eu abro na hora que eu acordo, né? Depois que eu tomo meu café, eu dou uma olhada se tem algum e-mail importante. Então, ali, depois que eu acabo a minha aula online cedo, eu olho de novo. Aí, no finalzinho da tarde, eu olho. E antes de deitar, eu olho meu e-mail. Antes de deitar, geralmente, esqueci, preciso imprimir, preciso pagar tal conta que tá no e-mail, aí aquele desespero. Mas o e-mail é uma ferramenta que me ajuda no dia a dia, criançada. Ela possibilita eu resolver os meus problemas e eu escrever para as pessoas. Então, por exemplo, o e-mail me ajuda com pessoa, até assim, pessoal. Às vezes eu preciso mandar um recado para uma pessoa e junto com esse recado eu preciso mandar um documento. Aí eu mando o documento no e-mail, escaneio e mando o documento no e-mail, tá? Não mando por WhatsApp, eu mando por e-mail, tá? O WhatsApp também seria uma forma de mandar, mas eu priorizo o e-mail porque o que acontece? O e-mail tá lá guardadinho, eu não vou perder ele nunca. Então eu sei que vai estar no nome de tal pessoa, aquele documento, então é só eu procurar lá no meu e-mail que eu acho. No WhatsApp, eu vou ter que ficar baixando, procurando. Ai, Deus me livre. Então, e o e-mail, pessoal, ele veio, de certa forma, substituir as cartas. Então, quando eu era criança, quando eu queria conversar com uma prima minha que morava, por exemplo, em São Paulo, eu podia telefonar. Só que naquela época, telefonar ficava muito caro.
E não tinha WhatsApp, não tinha celular. Então, o que a gente fazia? A gente trocava cartas. E nas cartas, a gente contava os segredos também. Então, o que acontece? Eu mandava a carta, eu ia lá até o correio, eu colocava a carta, eu postava a carta no correio, e aí a carta demorava alguns dias para chegar até as mãos da minha prima. E aí ela lia e demorava uns dias para ela me responder. Então era um processo que demorava, não era de um dia para o outro, da hora para o outro. Mas aí apareceu o e-mail. Hoje as pessoas ainda usam cartas, sim. Só que o e-mail, o que acontece? Ele é mais rápido e ele é mais prático, tá? Então vamos fazer aqui, pessoal. Isso daqui é um livro. Essa história aqui que a gente vai ler aqui nessa página 30, é um livro. O livro chama-se O Jogo da Onça e as Outras Brincadeiras Indígenas. Eu não conhecia esse livro. Eu falei para vocês que a apostila é nova, então eu só peguei a apostila quando eu comecei a dar minha aula para vocês. Essa apostila, esse formato aqui é o primeiro ano. Vocês são a turma que está estreando, é a turma que está estreando essa apostila. A turma do terceiro ano do ano passado fez outra apostila, tá? Então eu até vou pesquisar esse livro para ver se eu compro para vocês poderem ler. Eu andei lendo a resenha dele, eu achei ele bem interessante. Então vamos lá. Número 1. Pedro Aventura. Ah, gente, é uma história. Pedro Aventura não existe. O professor Tink não existe. É um livro. É um trecho, é um e-mail que foi tirado de um livro, tá? Então vamos lá. Pedro Aventura, um jovem jornalista, aceitou a tarefa de organizar uma expedição, uma viagem. Expedição é uma viagem. Para descobrir se os indígenas brasileiros conheciam um brinquedo de estratégia chamado Jogo da Onça. Ó, relacionando aqui o Jogo da Onça com e-mail. Ele soube da existência desse jogo entrevistando o professor Tink, um arqueólogo inglês que se interessava pelos jogos e brincadeiras de nossos antepassados. Arqueólogo é uma pessoa que estuda o passado, tá? É uma profissão, igual tem médico, tem dentista, tem o arqueólogo. Esse arqueólogo, ele é inglês porque ele nasceu na Inglaterra, ele não é brasileiro, tá? Então esse menino, Pedro Aventura, ele é um jornalista, e aí ele provavelmente é amigo aqui do professor Tink. E o Pedro Ventura, ele ficou interessado numa conversa que ele teve com esse professor nesse Jogo da Onça. E aí o que ele fez? Ele foi até o dono, até o chefe dele, e pediu para o chefe deixar ele fazer uma reportagem, uma viagem, para ele conhecer um pouco mais sobre como são os jogos e as brincadeiras dos nossos indígenas e também dos nossos antepassados, tá bom? Pessoal, os indígenas, eles são um povo que tudo que eles usam, eles tiram da natureza, mas eles não destroem. Então, o que é muito comum? Eles não têm a ideia de posse, então falar assim, isso é meu. Então, eles querem brincar, eles vão lá na natureza, então eles pegam folha, eles pegam galho, eles pegam pedras, eles pegam o que está na natureza, e aí depois que eles brincam, eles devolvem para a natureza. Eles não ficam para eles. Eles querem brincar no outro dia, vão de novo na natureza e tiram de novo, sem destruir nada. Tá? Eles tiram, mas eles devolvem. Eles não têm essa ideia de posse, é meu. Não, os indígenas não têm, tá bom? Então vamos aqui, leia o e-mail a seguir, que deu início a essa grande aventura pelo interior do Brasil. Então vamos lá. De Pedro Bandeira. Ai, gente, por que Pedro Bandeira, Cássia? Pedro Bandeira é o escritor. De Pedro Aventura para professor Tink. Então, pessoal, esse de a gente chama de vocativo. O que é o vocativo? É para quem eu envio a mensagem, tá? Então, o de é quem enviou para o vocativo, né? O professor Tink.
Então, vamos ler o corpo do e-mail. O corpo do e-mail é a mensagem que o Pedro Aventura escreveu. Caro professor, importante, pessoal, o e-mail deve começar com uma fala, bom dia, pessoal, queridos alunos, cara turma, minha amiga, meu amor, tá? Então, caro professor, o diretor da revista autorizou a minha viagem. Vamos partir amanhã. A expedição deverá percorrer 7 aldeias indígenas em 4 estados brasileiros. Ele vai fazer uma viagem e ele vai viajar por 4 estados brasileiros e nesses 4 estados brasileiros ele vai percorrer 7 aldeias indígenas. Quando o senhor me revelou que aquele jogo da onça e dos cachorros poderia ter sido criado por índios brasileiros, resolvi apostar nessa reportagem e fazer um levantamento dos jogos, dos brinquedos e das brincadeiras dos nossos índios. À medida que formos descobrindo essas preciosidades, estaremos colocando-o a par de tudo, via internet, combinado? Espero contar com suas indispensáveis análises e observações. Um abraço do Pedro. Então, olha aqui, pessoal. O e-mail, ele tem algumas partes. Então, ele tem a pessoa que enviou o e-mail, ele tem o vocativo, que é a pessoa ou as pessoas que receberam o e-mail. Eu posso escrever um e-mail para várias pessoas, tá? Ele tem o corpo a gente fala corpo do e-mail mesmo, tá? O que é o corpo do e-mail? É a mensagem que eu vou escrever. Então, ela começa sempre com uma saudação. Bom dia, fulano. Boa tarde, querido amigo. Meu amigo, meu companheiro. Caro amigo, caro professor. Então, ele começa sempre saudando, cumprimentando a pessoa ou as pessoas que ele está escrevendo. Depois, nós temos a mensagem, que é o texto, sobre o que vai falar o e-mail, e ele finaliza sempre com uma despedida e assinatura. Assinatura é quem escreveu o e-mail. Então, a despedida é um forte abraço, fica com Deus, até logo, e a assinatura da pessoa, tá bom? Pessoal, lá na página 31 tem uma atividade sobre esse e-mail para vocês fazerem. Eu quero que vocês façam para que nós possamos dar continuidade à aula, tá? Só que antes eu queria falar uma coisa para vocês. Eu criei um e-mail para nossa turma poder se comunicar. E aí, já tem um e-mail lá para vocês lerem. Eu escrevi para vocês. E aí, lá vai ter um pedido. Eu quero que vocês leiam o e-mail e que vocês façam o que eu estou pedindo no e-mail. Durante essa unidade, eu vou estar sempre escrevendo e-mail lá para vocês. Então, eu preciso que vocês estejam sempre abrindo os e-mails para vocês poderem fazer o que eu peço lá no e-mail. Eu vou mandar uma foto do do nosso endereço de e-mail e da senha para vocês entrarem, tá? Vocês entrem, vocês leiam o e-mail e vocês me respondam por e-mail também, tá bom? E aí, depois, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um sorteio e cada criança vai escrever um e-mail para algum colega. E esse colega vai responder quem ele enviou o e-mail. Mas isso é por partes. Primeiro, eu quero que vocês leiam o que eu escrevi e me respondam, combinado? Façam aí a página 31, eu já volto com vocês.